Olá, boa tarde, grupo de coordenadores da saúde. Como vão todos? Hoje a gente vai fazer uma modalidade diferente, já que a gente não consegue, se encontrar nesses dias de pandemia. E aqui atrás eu coloquei um quadro para a gente fazer algumas pontuações em relação a alguns assuntos que estamos atravessando, e a gente não está podendo se encontrar até mesmo por essa questão. Criamos um link e nas próximas reuniões provavelmente a gente vai fazer videoconferência, Nós vamos fazer um horário, normalmente a gente sabe que era às quartas-feiras, que era o melhor dia para o grupo se reunir. Então hoje eu trouxe alguns pontos que inclusive algumas pessoas me procuraram, me ligaram, e eu achei bacana por parte da população querer interagir e também uma forma da gente passar toda a transparência, todo o trabalho que está sendo realizado nesse momento. Então eu vou tocar em alguns pontos que são interessantes, fora os que a gente já tem, mas eu acho que com o pouquinho que está aqui já dá para a gente entender. Eu vou tentar ser rápido porque os vídeos são coisas longas. E por que eu estou fazendo isso nesse grupo? Porque eu tenho vocês como multiplicadores da informação, da transparência do nosso trabalho em equipe, que é o que a gente tem feito no momento, sempre, desde quando iniciei o trabalho, e a receptividade de vocês. E também de alguns profissionais da saúde que me pediram tal informação, até mesmo para poder esclarecer aqueles que o procuram, Porque nesse momento temos muitos comentários e poucas ações. Então, é normal que isso tudo aconteça. Vamos começar falando então aqui, que a gente está falando aqui, pessoal, no dia 20/4, como vocês podem ver, a questão Covid-19, que é o tema do momento. Como é que a gente está tratando isso? Tudo isso a gente trata de acordo com as portarias, de acordo com as resoluções, tudo que a gente vem acompanhando em cima do que o Ministério da Saúde preconiza, em parceria com a nossa Secretaria de Estado, que linka com a gente do município. Então são essas tripartites que nós chamamos. E além disso existe uma reunião chamada CIR, na região, que é a Centro-Sul, a Comissão Interregional Intermunicipal da região. Então ali são tratados alguns assuntos, em relação a isso, como é que a gente chega aos leitos em outros municípios, como é que a gente pactua isso, no nosso caso, que é Vassouras, Três Rios, Volta Redonda, e agora por último estamos só aguardando a documentação para utilizar também Paraíba do Sul. Um assunto que a gente toca muito, gabinete de crise. O que é esse gabinete de crise? É uma equipe especificamente preparada para atuar apenas com relação à Covid. Como é que a gente faz isso? A gente montou uma equipe administrativa onde possui comprador, possui o licitante, possui uma pessoa de fundo, possui o tesoureiro, para que a gente faça tudo isso para poder agilizar e focar apenas no gabinete de crise. Então a gente tem paralelamente isso já dentro da secretaria. Eu, óbvio, com a minha figura e a do prefeito bem atuante, todo dia praticamente é uma reunião às 9 da manhã, a gente se reúne para conversar sobre isso. Vamos falar agora de uma coisa que eu vejo muita gente falando, E por que eu coloquei em terceiro lugar aqui o dinheiro? Coloquei porque, primeiro, a gente tem que colocar foco na pandemia. O dinheiro é o que vai nos ajudar. Mas vamos falar sobre o dinheiro. Toda a transparência ou todo o repasse, vocês podem olhar no site do fundo, Como a gente sempre faz nas reuniões, entrou uma verba, entrou qualquer valor, é só ir no site do fundo que a gente consegue visualizar. Qualquer cidadão, qualquer pessoa pode facilmente entrar no site e visualizar lá pelo município, pela secretaria, tudo
que o município recebe em relação a isso. O que o município de fato recebeu até o momento, e tudo que nós criamos até o momento no município foi verba do próprio município, né, apresentada ao município, os repasses que já são de praxe mensalmente. Então a portaria 774, ela nos fez um repasse de 165 mil para custeio, tá? Esse valor ele já vem direto, já cai na conta. Com relação a 566 mil, que me perguntaram, mas que negócio é esse? 566 mil, 1 milhão? Esses 566 mil, houve uma portaria que foi feita lá pela Secretaria do Estado, que logo depois foi revogada, não existe. Não tem 566 mil. O que tem é 1 milhão que a Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro repassou na semana passada agora, da semana do dia 13, para o município de Mendes, e foi votada no dia 14, se eu não me engano, na Câmara. Isso mesmo. E aí faz um decreto e a gente vai começar a utilizar essa verba, tá, para fins de Covid. Tá? E 195 mil PAI, que é um programa de atenção ao hospital do interior, também entrou numa das nossas contas, identificado como PAI. Tá? Então tudo isso existe as portarias, tudo isso foi preconizado. Pessoal, mas como é que você vai gastar isso, aquilo, outro? De acordo com as portarias. E outra coisa, todo e qualquer dinheiro gasto será publicado em Diário Oficial, será publicado dentro do TCE, que é Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Existe um portal que nós temos que colocar essa verba lá. Então é dessa forma que é feita a transparência. E aí elas precisam respeitar o princípio da legalidade, o princípio principalmente da economicidade, que nesse momento é um momento que a gente precisa tomar cuidado. Haja visto a gente entender o seguinte: uma máscara que custava às vezes centavos, hoje ela já custa 4, 5, 10 reais, né? Então está um absurdo. Nós, como representantes do município, precisamos ter muito cuidado em relação principalmente à parte de economicidade. Então, o que nos deixa, de uma certa forma, seguros, porque tudo aquilo que a gente for fazer, a gente tem que registrar, tem que fazer e tem que explicar. Isso daí depende de município, depende de CA, CB ou CC. Tudo isso vai ser divulgado no seu devido momento e existe uma coisa chamada cronologia. Não adianta eu colocar o processo do dia 20 na frente do dia 1º, né? As coisas têm ordem cronológica. Então, cada um no seu tempo será divulgado. Ok? Todo esse suporte também é passado, todos os nossos processos são passados pela Procuradoria para Parecer e a Controladoria. Quer dizer, a gente está caminhando sempre da melhor maneira possível dentro da legalidade. Tá? Então, vamos para outra parte aqui, esse quarto ponto. Casos de Covid. A gente tem 2 casos. Ismael, mas a televisão só mostra um e tal. Mostra um porque a Secretaria de Estado II foi ela mesma quem nos notificou, que foi um caso lá de um rapaz que ele é da Marinha, né? Ele é engenheiro da Marinha, ele trabalha embarcado e quando sai do embarque vem para a mente. Por que, Ismael, então você está contabilizando e tem que ser assim? Porque é ordem do Ministério da Saúde e porque amanhã ou depois, se eu precisar desse rapaz para controle em termos de rastreabilidade, a gente sabe onde está a identidade e o endereço dele. Tivemos um segundo caso, que é de uma profissional de saúde, tá? Ela foi diagnosticada, já tinha sido feito um teste rápido nela e depois foi identificado a questão dela com o LACEN, que é o laboratório que nós temos de referência no estado. Esses 2 casos, essas pessoas, essa pessoa, principalmente que é a profissional de saúde, ela teve contato com outras pessoas e a gente rastreou. O que tem sido difícil e eu peço o apoio de vocês? A gente, por mais que a gente oriente, a gente faça, a vigilância sanitária está
ali em cima, as pessoas estão acompanhando, liga e faz. Tem um ou outro que ainda escapole. Teve um determinado sábado que 11h30 da noite nós fomos buscar uma pessoa na rua porque o médico passou, falou, fulano de tal está na rua. Então, quer dizer, a gente precisa da conscientização. A melhor ferramenta é a conscientização, todos se mostrarem responsáveis, né? Então, esse é o nosso papel, esse é o nosso foco. Vamos falar agora, além do caso, essa parte economia local. É uma preocupação muito grande, gente. É uma preocupação muito grande. Isso daqui vai me levar lá no último assunto, que é o 6º, que fala sobre a saúde mental. O que é isso? As pessoas, e é só a gente se colocar no lugar de um empresário, se colocar no lugar, inclusive, do empregado, porque esse empresário vai ser obrigado a desligar esse funcionário, né? Então, a gente está num momento bem difícil. Então, há uma preocupação em relação a isso. Estão sendo feitas reuniões em cima de reuniões. A gente vem trabalhando com o comércio, além das partes essenciais, vocês podem ver que algumas lojas, bares, entre outros, estão trabalhando com um sistema de balcão, com uma forma de retirada no local, por questões de valores, né? Até de entregar ou não entregar, essa questão de delivery. Ok? Então, essa é também uma preocupação grande da nossa parte, a parte da economia local, né? O quanto isso vai afetar não só o local, é para o país inteiro. Mendes não iria ser diferente, ainda mais a gente que tem essa questão, né? A nossa taxa de empregabilidade na cidade ainda está um pouco, está curta, né? Está pequena. É algo também que se tem como meta, né? O 5º ponto, máscaras versus conscientização versus percentual de isolamento. Fizemos uma ação no último sábado. Essa ação, ela foi a tomada de decisão dela. Foi numa sexta-feira, a última sexta-feira, por volta de 10h30 da noite, reuni algumas pessoas que se propuseram e se mostraram voluntárias. O propósito disso é, primeiro, a conscientização, segundo, a proteção daqueles que ali estavam, e terceiro, a gente entender qual é o número de pessoas que estão circulando. Ou seja, de forma planejada, a gente está buscando dados, buscando números para que a gente possa tomar as devidas ações. Então, a conscientização passa por isso. E esse percentual de isolamento ficou bem nítido para a gente, que 20%, cerca de 15% a 20% da população circulou nesse último sábado na rua. Em pensar que, de forma empírica, as pessoas falam, mas semana passada teve muito, parece que não tem. Então, pessoal, volto a dizer, conscientização, e o papel da gente é focar nisso. Vamos focar nisso e vamos focar nisso. 6º ponto que eu coloco aqui, o futuro. Quando eu digo futuro, está todo mundo esquecendo que existe a dengue, existe a pneumonia, existem os nossos exames, as nossas consultas, as nossas cirurgias, que ficaram em segundo plano nesse momento. Mas a gente não vai deixar, as pessoas não vão deixar de ficar doentes, as pessoas não vão deixar de precisar desse serviço. Então a gente também está fazendo uma reunião constantemente para que a gente já pense ali, como é que vai ser pós-pandemia? O que nós já estamos tomando de atitude? Vamos trazer caminhões? Vamos ter mais equipes parceiras? Tudo vai depender de algumas questões que, inclusive, envolvem esses repasses. Temos também a questão do posto de saúde de família, do Santa Rita de Martins Costa, que ainda são 2 postos que estão muito precários, que estão no planejamento. Então, logo deve sair um edital para que a gente consiga fazer isso paralelamente. Mas esse dinheiro já existia daquele pacote. A gente tem que entender que existe vida após pandemia. Isso vai passar em algum momento, então a gente tem que se programar para o futuro. Eu coloquei aqui a HA, que é Humberto Antunes, só para informar que o posto continua sendo visto. A unidade Maria Lopes não caiu
por um momento nós paramos, né, por realização da pandemia, né? Então é um posto que continua lá, então a sua programação ela foi, por motivo de força maior, foi interrompida por um período. Com relação à saúde mental que eu deixei aqui, o que significa isso? Então hoje, assim como essas pessoas me procuraram, que usaram o termo, eu vi na rede social, eu vi na rua, eu vi em tal lugar. Infelizmente, gente, é um momento complicado. Tem pessoas que, por mais que a gente oriente desde o nosso primeiro vídeo lá atrás, onde que a gente pede a conscientização e toda e qualquer informação relativa ao município estará na pasta ou na rede social da página da prefeitura, nos meios de comunicação da prefeitura. Com tudo isso, o que acontece? A gente tem pessoas que foram quebrando rotinas, né? A gente teve paciente na primeira semana para pedir para ficar em casa, né, com relação ao isolamento. Nós tivemos uma ocorrência no hospital, uma pessoa que tem problemas psicológicos foi lá enfim, teve momentos difíceis dentro de casa, nós a atendemos no hospital, né? Fizemos todo o trabalho e já estamos monitorando todas essas pessoas com relação a isso. Questões de redes sociais, é um mundo virtual aquilo dali, né? É uma ferramenta. Então, nesse momento, é normal que tenhamos, como o ministro falou, até uma fala bem interessante, nós vamos ter ali muitos engenheiros de obras prontas, né? São pessoas que ficam ali querendo minar, querendo, enfim, alguma coisa que eu não entendo. De repente pode ser porque estamos num momento difícil e tem essa polaridade política, essas coisas que não é o nosso foco. O nosso foco é tratar do município, o nosso foco é esse, é o nosso trabalho. Enfim, a gente tem também preocupação, né? E há um monitoramento já em cima disso, que a gente já vê alguns desenhos psicológicos dessa pessoa, a gente está reforçando isso com a coordenação da saúde mental, até para se preocupar em relação a isso. Também parabenizar a equipe da fisioterapia que está tratando, né, em termos, prestando assessoria, né, aos pacientes por meio telefônico, meio de orientação, enfim, cada um encontrando uma forma de tentar contribuir e ajudar. Né? Como somos servidores públicos, é natural que um ou outro tenha um ponto de vista diferente, mas é aquele negócio, são engenheiros prontos, então quer dizer, não vale a pena, né? O negócio da gente é focar naquilo que é nosso. E eu deixei aqui no final uma parte escrita assim, licitação 4,5 milhões. O que são esses 4,5 milhões? Esses 4,5 milhões, o poder público, né, o chefe do executivo, poder público, o chefe do executivo, o prefeito, teve reunido com o Estado, né? Isso foi uma verba que envolvia também a Alerj, uma série de coisas. E, enfim, foi disponibilizado para mês um pouco mais de 4,5 milhões. Qual é o intuito disso? Esse dinheiro está nos cofres do ente? Não, esse dinheiro continua nos cofres do Estado. Qual é a nossa obrigação? Licitar e o Estado faz o repasse, assim que a gente for publicar. Como é que isso funciona? Estamos num momento difícil e tem essa polaridade política, essas coisas que não é o nosso foco. O nosso foco é tratar do município, o nosso foco é esse, é o nosso trabalho. Enfim, a gente tem também preocupação, né? E há um monitoramento já em cima disso, que a gente já vê alguns desenhos psicológicos dessa pessoa, a gente está reforçando isso com a coordenação da saúde mental, até para se preocupar em relação a isso. Também parabenizar a equipe da fisioterapia que está tratando, né, em termos, prestando assessoria, né, aos pacientes por meio telefônico, meio de orientação, enfim, cada um encontrando uma forma de tentar contribuir e ajudar. Né? Como somos servidores públicos, é natural que um ou outro tenha um ponto de vista diferente, mas é aquele negócio, são engenheiros prontos, então quer dizer, não vale a pena, né? O
negócio da gente é focar naquilo que é nosso. E eu deixei aqui no final uma parte escrita assim, ó, licitação 4,5 milhões. O que são esses 4,5 milhões? Esses 4,5 milhões, o poder público, né, o chefe do executivo, poder público, o chefe do executivo, o prefeito, teve reunido com o Estado, né? Isso foi uma verba que envolvia também a Alerj, uma série de coisas. E, enfim, foi disponibilizado para Mendes um pouco mais de 4,5 milhões. Qual é o intuito disso? Esse dinheiro está nos cofres de Mendes? Não, esse dinheiro continua nos cofres do Estado. Qual é a nossa obrigação? Licitar e o Estado faz repasse assim que a gente for publicar. Como é que isso funciona? Da seguinte maneira, Ismael, para que é isso? Isso, quando a gente foi lá solicitar, é para renovar o nosso hospital com o nosso raio-x novo, digital, para conseguir câmeras frigoríficas, para conseguir inovação tecnológica, que são a aquisição de computadores, equipamentos, uma simples lavanderia, para conseguir lavanderia, para conseguir novas macas, para conseguir um novo mamógrafo, enfim, entre materiais permanentes. Então são 4,5 milhões. Então por isso que a gente colocou aqui. Ou seja, quando a gente fala lá de 400 mil, mais 400 mil e 200 mil em termos de permanente, é porque naturalmente nós vamos ter isso aqui, né? Naturalmente isso daqui será publicado nos próximos dias, ou talvez logo na entrada do próximo mês, porque está em fase de cotação. O que está atrapalhando nesse momento, né? Respiradores é uma coisa, Mendes tem tem 3. Tá? Tem 3. Enfim, mas não quero nem falar sobre isso porque são questões que hoje estão absurdas para se comprar, né? E haja vista o que a gente está tendo agora. Então, passado um mês disso tudo, dessa pandemia, hoje a gente já tem uma maturidade maior para falar, para entender como é que as coisas estão se desenhando. Porque se a gente for ficar em rede social, ficar muitas das vezes vendo a nossa cabeça vai alavancar milhões de informações e não vai assimilar o necessário, né? Então vamos focar naquilo que é bom. Então eu peço aqui a vocês, depois que eu falei isso daqui, que a gente continue com o nosso foco, que sejam multiplicadores dessa informação, né? Embora elas todas serão publicadas no seu devido momento, tá? Então eu deixo aqui um abraço a todos, espero ter explicado um pouquinho daquilo que a gente sempre se reúne e fala. Não tem nada diferente das nossas falas das reuniões, só que a pedidos de pessoas que lá estiveram, a pedido de pessoas que trabalham dentro da secretaria, dentro da própria prefeitura, é interessante também eu sentir a necessidade de passar isso a vocês, né? Mas, enfim, o que vale é o que estará lá na página da prefeitura. A última aquisição que nós tivemos agora foram novos equipamentos para o laboratório, né, que foi colocado para poder auxiliar, inclusive, nessa parte de Covid, principalmente, né? E, assim, infartos não estão deixando de existir, pneumonia, uma dengue, parte de ortopedia, né, os diabéticos. Então, a gente tem que entender que isso tudo anda também, tá? Então, assim, nós não paramos radicalmente, nós priorizamos uma coisa, mas não deixamos de atuar em outras, tá? Pessoal, meu muito obrigado mais uma vez a vocês. Hoje eu queria também mostrar duas coisas que são muito interessantes na minha vida, né? Que nesse momento de isolamento, isso daqui, ó, mostrando a vocês, isso daqui é um bem, isso daqui é um foco que eu tenho na minha vida. Chama minha família. Aqui eu estou também isolado igual a todo mundo, não posso ver meu papai e minha mamãe, já tem cerca de praticamente 2 meses. E mais uma vez eu queria agradecer vocês que nesse trabalho de equipe, ano passado eu recebi esse convite aqui, né, e ganhei essa placa, justamente foi na data do dia 19, né, eu tive o convite da vereadora,
e até brinquei com ela, poxa, obrigado e tal. E foi ratificado no dia 11 de julho. Então, assim, desde esse dia, se eu tinha responsabilidade, além de ser secretário, eu já tenho uma responsabilidade de poder ajudar o próximo e assim espero. Que hoje a gente pode ver, né? Se agarre nesse momento, a família de vocês, quando vocês estiverem isolados. É muito difícil quando a gente sai e volta do trabalho, né? A cabela não aparecendo. A gente volta do trabalho e tem que se esterilizar, tem que fazer uma série de procedimentos, né? E a gente fica ali uns 15, 20 minutos meio que assim, caramba, abraça ou não abraça meu filho, né? Então hoje a gente vê aí as famílias tendo oportunidade de estar juntos. Se agarrem a família de vocês também nesse momento, agarrem na fé de vocês, que cada um tenha. Ontem foi até bacana que me mandaram um vídeo, né? Que a cidade também teve uma bênção, né, via aérea, eu achei bem bacana e interessante. Então tem muitos pais aí que devem estar passando por dificuldade, né, com relação não só financeira, mas com relação a filhos, né, ou filhas, enfim, como um todo. Então eu deixo aqui um grande abraço, muito obrigado a vocês e vamos dar continuidade a esse trabalho. Agradeço a ACS, a enfermeiros, a faxineiros, a motoboys, aos mercados, aos farmacêuticos, enfim, as incontáveis pessoas que hoje estão na linha de frente. E não vou deixar de agradecer mais uma vez também as costureiras que estão nos prestigiando com o seu trabalho voluntário. E uma coisa que também surgiu, né, que a gente ia distribuir máscaras e que as máscaras são chinesas, vão contaminar todo mundo. Aí eu pergunto, de onde saiu essa ideia e a outra? A mesma máscara que está chegando para você é a mesma máscara que pode ser vendida numa farmácia, ser vendida em algum local. A origem dela é a mesma. Não é porque ela veio da secretaria ou porque veio de um órgão privado. A origem é a mesma. Então, eu não sei de onde que surge isso, mas não é isso que a gente tem que se basear. Vamos nos basear no nosso foco. E no tempo de Deus, as coisas irão acontecer. Não é no meu, não é coisa. O ser humano está aí na incansável pesquisa para poder arranjar a solução para essa pandemia. Então, a única coisa que eu peço é que dê discernimento e sabedoria a essas pessoas e que nesse momento não existe contra, a favor, se é direita, se é esquerda, se é centro, se é sei lá, diferença de alguma coisa. Esse momento é um momento que a gente precisa estar juntos. Estar juntos. Apenas isso. Quanto mais juntos, quando eu digo juntos, juntos em pensamento. Porque o momento de amor agora é o afastamento, né? As pessoas se evitarem. Então, pessoal, muito obrigado de coração. Tá? Um abraço a todos e mais um bom dia, uma excelente semana.